Era difícil há 50 anos atrás, um psicólogo clínico, ele querer ter um nicho. Por que era difícil ele querer ter um nicho? Porque eram raros os psicólogos, eram poucos os psicólogos. E se ele trabalhasse de forma nichada, né, só dentro de uma área, eu vou atender só questões de ansiedade, eu vou atender só questões de depressão, né, coisas assim, muita gente ficaria de fora. Muita gente ficaria de fora. Então, era preciso que o psicólogo clínico, há 50 anos atrás, ele pudesse atender todas as questões que chegavam para ele na clínica. Mas hoje, 2021, com mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo, isso já não é mais uma verdade. Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Schiavo, do Mater Online, com mais uma live para vocês. Então, bora lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre psicólogos desejam crescimento profissional, mas que preço pagam por isso? E se você conhece algum psicólogo, alguma psicóloga que você acredita que deveria estar aqui também assistindo essa live de hoje, marca ele, chama ele para ir lá para o YouTube, assistir essa live de hoje, participar, porque ela vai ser fantástica. Então vamos lá, pessoal, vamos falar então, porque psicólogos desejam crescimento profissional, né? A maioria de nós, psicólogos, desejamos crescimento profissional, mas que preço pagamos por isso? Quem estiver aí assistindo, né? Eu gostaria de saber de quem está aqui assistindo, né, pelo YouTube, já que pelo Telegram não tem possibilidade de comentários, né? Qual é o seu sonho? Qual é o sonho? Qual é o seu sonho profissional? Você que está aqui assistindo, Aline, você que está aqui assistindo, Maria Luciana. Aline, me conta qual é o seu sonho enquanto psicóloga, me conta aqui, deixa eu saber, né? Já que a gente está falando um pouquinho aí sobre desejos, crescimento do profissional, né? Me conta um pouquinho aí, Aline. Sonho em poder alcançar mais pessoas e tornar a psicologia mais acessível. Que lindo seu sonho! Poder alcançar mais pessoas e tornar a psicologia mais acessível. Que lindo, né? E isso é um sonho alcançável, né? Não é um sonho utópico, um sonho que está lá, distante da gente poder realizar. Muito legal, gostei. Isabelle, boa tarde, querida, bem-vinda. Me conta aí também qual é o seu sonho, Isabelle. Conta um pouquinho para mim. Deixa eu saber qual é o seu sonho também aí, enquanto psicóloga. Que o sonho da Aline aqui é maravilhoso, né? Alcançar mais pessoas e tornar a psicologia mais acessível. Poder auxiliar as mulheres durante a gestação para que tenham uma gestação mais tranquila. Olha só, Isabelle, que legal, né? Poder auxiliar aí mulheres durante esse período gestacional para que elas possam ter, né, uma gestação mais tranquila. Esse também, Isabelle, né, é um dos meus sonhos, né? Então a gente vai trabalhando para tornar isso cada vez mais acessível, para cada vez mais a gente realizar esses sonhos, né? A Aline contando dela, a Isabelle dela, e se tiver outras pessoas aí também assistindo essa live do YouTube e puder compartilhar com a gente quais são os seus sonhos, é importante aqui para mim, tá bom? Poder conhecer um pouquinho dos seus sonhos também. A maioria de nós, psicólogos, né, sonhamos ser psicólogos de referência, né? Nós queremos ser profissionais de referência. Eu tinha bastante esse sonho, né? Desde a minha graduação, eu gostaria de ser uma psicóloga de referência. E para isso, eu sabia que eu não poderia ser só mais uma na multidão, né? Para que a gente possa ser um psicólogo de referência, primeiro de tudo, a gente precisa ter um diferencial. Porque se a gente não tiver um diferencial, a gente vai fazer mais do mesmo, né? Vai ser igual às outras pessoas e ser igual aos demais colegas, a gente não tem um diferencial e dificilmente a gente se torna referência. Se a gente pegar a história da psicologia no Brasil, ela é muito nova, ela é muito recente. Então, há 50 anos atrás, ser psicólogo no Brasil era uma questão de você realmente atender na clínica de forma generalista, porque existiam pouquíssimos profissionais, a concorrência não era alta, e aí você conseguia ter uma demanda, né?
legal de clientes, atendendo tudo que aparecesse para você na clínica. Há 50 anos atrás, isso era uma verdade, isso era possível. Era difícil há 50 anos atrás, um psicólogo clínico, ele querer ter um nicho. Por que era difícil ele querer ter um nicho? Porque eram raros os psicólogos, eram poucos os psicólogos. E se ele trabalhasse de forma nichada, né, só dentro de uma área, eu vou atender só questões de ansiedade, eu vou atender só questões de depressão, né, coisas assim, muita gente ficaria de fora. Muita gente ficaria de fora. Então, era preciso que o psicólogo clínico, há 50 anos atrás, ele pudesse atender todas as questões que chegavam para ele na clínica. Mas hoje, 2021, com mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo, isso já não é mais uma verdade. Só que os nossos professores da universidade continuam sendo aqueles que foram formados há 50, 40 anos atrás. E aí acabam sendo professores que formam psicólogos clínicos meio com essa mentalidade, né, de ser psicólogos generalistas, atender de tudo um pouco. O fato é que quando você atende de tudo um pouco, com mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo e a maioria deles atuando na clínica, você acaba sendo mais um no meio da multidão. E se você é mais um no meio da multidão, atendendo todas as demandas, você deixa de ter um diferencial, tá? Então, quando você tem o sonho de ter crescimento profissional dentro da psicologia, quando você sonha em ser um psicólogo, uma psicóloga de referência na clínica, é importante, então, você ter um diferencial, tá? Ter um diferencial em 2021 é essencial para quem quer sobreviver, né? Da clínica, para quem quer ser um psicólogo clínico com clientes. Quanto mais você nicha, mais o seu diferencial fica explícito para as pessoas e você consegue atrair mais clientes. Quanto menos nichado é o seu serviço que você oferece, ou seja, você vai atender todos os tipos de demanda que aparecer para você na clínica, menos diferencial você tem para oferecer. Quanto menos diferencial você tiver para oferecer, mais você se iguala aos outros colegas de profissão. E aí, o cliente, ele não vai escolher você pelo seu diferencial, já que você não apresenta nenhum diferencial. Ele vai escolher você pelo preço, quem é o mais barato, né? Porque na cabeça daquele cliente, olha, psicóloga é tudo igual, todos eles atendem todos os tipos de casos, então eu vou no mais barato. Percebe que a gente vai reforçando esse comportamento dos nossos clientes de ficar pechinchando, né? Que psicólogo vai cobrar menos para ele poder ir? Tá certo? Então, o que nós precisamos fazer, gente, ó, psicólogo, então, que sonha ser psicólogo de referência. Psicólogo que sonha ter crescimento profissional precisa ter conhecimento específico sobre algo. Precisa ter um diferencial, precisa atender de forma nichada, ter um nicho para oferecer atendimento. Isso é muito importante. Se você não quiser abrir mão disso, dificilmente você vai se tornar um psicólogo de referência. Dificilmente você vai ter um crescimento profissional, tá? Não é impossível, mas se torna mais difícil esse caminho. O caminho mais fácil é você sim oferecer conhecimento específico, nichar o seu público, a sua clientela, porque isso facilita para que o seu cliente consiga perceber o seu diferencial e também o seu valor, no sentido dele poder entender, olha, esse psicólogo, ele atende questões muito específicas, que são aquelas que eu preciso, aquelas que eu quero. Quando eu fico doente, eu vou em busca de um médico especialista em tal coisa. Então, se eu estou sentindo dor no coração, eu vou no cardiologista. Se minha menstruação está desregulada, eu vou num ginecologista, né?
Se eu tenho apresentado os distúrbios hormonais, eu vou em um endocrinologista. Então, nós vamos atrás de especialistas, né, no sentido de profissionais com conhecimento específico, para ganhar tempo. Por quê? Porque hoje o homem, ele não tem todo o tempo do mundo, ele é culto. Com certeza você já fica escutando aí na sua clínica os clientes falando para você: quanto tempo vai durar a sessão? Será que em 3 sessões resolve? Um mês resolve? Uma sessão resolve? Me diga aqui se você já passou por isso, né? Se você está assistindo aí do YouTube, você tem aí o chat à sua disposição. Me conta se você já passou pelo cliente que quer que você atenda de forma rápida, né? Ele já chega falando: olha, quanto tempo vai durar, né? Quantos dias vai durar, né? Vai ser rápido, é só hoje, eu tenho que vir mais uma vez, né? Então a gente passa muito por isso, porque os clientes, eles querem agilidade, né? E aí, se a gente oferece para esse cliente: olha, eu sou um psicólogo com conhecimento específico e os demais não têm esse conhecimento específico que eu tenho. Portanto, eu consigo atender a sua necessidade, a sua demanda de forma muito mais rápida do que os outros. Com certeza, esse cliente vai querer muito mais ser atendido por você do que pelos outros, porque você tem um diferencial. E percebe que quando você tem esse diferencial, você se torna, então, um psicólogo de referência. E você começa a apresentar, então, o quê? Crescimento profissional, tá? Quando eu estava lá na graduação, eu tinha um sonho de ser uma psicóloga de referência e eu já tinha sacado que para ser uma psicóloga de referência eu precisava ter um conhecimento específico que a maioria dos psicólogos não tinham. E coincidentemente, eu acabei conhecendo uma área naquela época chamada psicologia da gravidez, parto e puerpério. Eu li um livro, achei o livro fantástico e fiquei super curiosa a respeito daquele assunto. Na época, como eu era estudante de graduação, eu imaginava que era comum aos psicólogos ter aquela informação. Só depois eu fui percebendo que os psicólogos não tinham aquela informação, meus professores não tinham aquela informação, por isso eles não ensinavam sobre isso na graduação, em psicologia do desenvolvimento, qualquer outro espaço lá dentro. E aí eu saquei, eu falei: ah, tá aí então o lugar que eu vou me diferenciar. Eu adorei esse tema, eu gostei, é apaixonante, mexeu comigo, né? Com as minhas questões relacionadas à maternidade. Então, eu já adorei esse tema. Eu quero ler mais livros sobre isso, né? Eu quero saber mais sobre isso. E já que os psicólogos não sabem sobre isso, então é aí mesmo que eu vou amarrar meu bode, né? Então, foi assim, adquirindo conhecimento. E quando eu me formei, em 2009, só existiam 2 psicólogas que sabiam, aqui na minha cidade, eu moro na cidade de Bauru, atender mulheres do planejamento familiar até o pós-parto, incluindo gestação, parto e pós-parto. Eu e mais uma. Só 2 psicólogas, né, que hoje recebe o nome de psicólogo perinatal. Só 2 psicólogas perinatais na minha cidade de médio porte, que tem quase 500 mil habitantes, tá? Então, só duas. E com isso, era super interessante que eu já fui fazer mestrado, doutorado, logo que eu terminei a minha graduação. Então, eu já tinha esse quesinho de querer ensinar as pessoas sobre essa área, né? Então, eu dava aula de psicologia do desenvolvimento, eu enfiava esse tema, mas eu estava ali, antigamente era blog, né? A gente não tinha Instagram, essas coisas, mas existia um blog, e nesse blog eu fazia questão de colocar textos ali, informações, para psicólogos que quisessem conhecer um pouco mais sobre essa área. Naquela época eu ainda não tinha cursos, era mais um desejo meu de levar informação para mais psicólogos mesmo, né? Sobre essa área. Eu me tornei rapidamente referência aqui na minha cidade, na minha região. Comecei a ser convidada para dar entrevistas para jornais, para revistas, para rádio, para TV, né? Os clientes começavam a chegar porque os próprios ginecologistas na cidade que descobriam o meu blog,
eles acabavam indicando o meu serviço para as clientes deles, sem eu mesma precisar ir lá atrás deles e deixar o meu cartão e falar para eles, né? Olha, tá aqui o meu cartão, né? Indica a sua cliente aí para mim. Esse lance da internet, ele é muito legal, né? Então, rapidamente, lá em 2010, eu já estava me tornando referência nessa parte, né, da clínica, e também referência na parte acadêmica, porque eu estava publicando materiais, né, com informações a respeito dessa área, tá? Mas olha só, para que eu realmente me tornasse uma referência nacional nessa área, foi só a partir do ano de 2018. A partir do ano de 2018, quer dizer, eu fiquei a minha graduação inteira, meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudando, publicando, divulgando, atendendo sempre essas questões relacionadas à gestação, parto e pós-parto. E sim, era uma referência para os meus amigos, para os meus professores, aqui na minha cidade. Mas, de fato, eu queria mais, né? Eu queria realmente me tornar uma psicóloga de referência nacional. Só que para eu me tornar uma psicóloga de referência nacional, eu teria que sair da minha zona de conforto e fazer algo a mais para poder atingir a população de todo o Brasil. Hoje o Mater Online é o maior distribuidor de conteúdos de psicologia perinatal, não só do Brasil, como do mundo inteiro, tá? Não existe no mundo inteiro um outro canal que distribua gratuitamente materiais ensinando psicólogos sobre essa área. E desta forma eu me tornei uma referência não só nacional, como internacional, tá? Então, pessoas de diversas partes do mundo, do planeta, hoje buscam Mater Online, buscam os meus artigos científicos, a minha leitura, né, o que eu tenho produzido, para que eles possam basear, né, a sua atuação, né, nesses conhecimentos que eu vou produzindo, publicando e divulgando aí. Mas o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Para que eu pudesse me tornar essa psicóloga de referência, eu tive que escolher um nicho. Eu não podia ser uma psicóloga que atende de tudo ou que escreve sobre tudo. Amanhã eu vou escrever sobre ansiedade, hoje eu vou escrever sobre gestação, amanhã eu escrevo sobre cirurgia bariátrica e no outro dia eu escrevo sobre, sei lá, transtorno de ansiedade ou sei lá, de qualquer outra coisa. Não! Porque se eu fizesse isso, eu seria uma psicóloga sem um diferencial. Não me tornaria referência em algo. Se hoje eu sou uma referência nacional e internacional em psicologia perinatal, é exatamente porque eu nichei, eu escolhi estudar essa área e ser a pessoa que mais entende desse assunto no Brasil, quiçá no mundo. Como eu sou essa pessoa, então, que mais entende deste assunto no Brasil e, quiçá, do mundo, um conhecimento muito específico. Se você vier me perguntar sobre bariátrica, oncologia, desenvolvimento do adolescente, do idoso, eu vou saber te responder poucas coisas. Eu vou saber te responder o que a maioria dos psicólogos responderia. Agora, vem me perguntar algo sobre saúde mental materna, sobre psicologia perinatal, para você ver, né? Você sai carregado de muita informação, porque eu foquei. Só que isso, gente, me custou também. Eu tive que pagar um preço por isso. Eu tive que pagar um preço. Eu me lembro direitinho que na minha época de graduação, eu morava numa kitnet, né? Era eu, meu marido e só nós dois ali. E era uma kitnet que tinham outras casinhas ali do lado, né? Outros apartamentinhos ali do lado. Então, eu morava lá naquela kitnet e meus amigos, eu tinha bastante amigos ali, amigos de infância. Eu sempre fui uma espécie de líder, sabe, entre os meus amigos. E naquela época eu fui morar junto, eu não casei, fui morar junto. E uma das minhas melhores amigas, 2 meses depois, foi morar junto também com o namorado, né? E ela virou minha vizinha. Então, eu morava numa portinha, ela morava na portinha ao lado com o marido dela. E o meu melhor amigo, não bastava também, ele
quis casar e morar junto com a mulher dele em cima. Então ficava assim, ó, o meu apartamentinho aqui, do meu melhor amigo aqui em cima, que já era meu melhor amigo de infância, e da minha melhor amiga de infância também do outro lado. Então, assim, a gente falava que ali era a Vila do Chaves, né? Então chegava alguns finais de semana e eles falavam assim: ai, vamos fazer um churrasco aqui, né? Nem podia fazer, era proibido, mas a gente acabava burlando essa regrinha. Então a gente pegava uma churrasqueirinha ali e colocava ali fora. Mas eu me lembro bem que vários finais de semana, quando eu estava na graduação, eles faziam um churrasco e eu não podia participar. Eu não podia participar por quê? Eu estava pagando um preço. Tá? Um preço para poder me tornar uma psicóloga de referência. Eu tinha que ficar ali estudando, eu tinha que ficar ali escrevendo artigo científico, porque desde aquela época eu já participava, né, de um monte de pesquisa e tinha que publicar, tá? Então eu me lembro bem que eu perdi alguns feriados, sábados e domingo estudando. E eu lembro que esses meus amigos, eles ficavam super chateados, né, na época. E eu ficava chateada que eles estavam chateados, porque eles falavam: "Ah, a vida não é só estudar, não, né? Tem que curtir também, não sei o quê, você tá ficando careta". E alguma coisa dizia assim, gente, eu queria muito estar lá com os meus amigos, é claro, bebendo, curtindo, mas eu precisava estar ali estudando, porque produzir aquele conteúdo era muito mais importante para mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você não tem um objetivo claro, dificilmente você vai se tornar um psicólogo de referência. Eu tinha um objetivo claro desde a graduação. O meu objetivo era claro. Eu ganhava uma bolsa de R$ 400 da FAPESP. Eu fazia pesquisa e um dos órgãos de fomento chama FAPESP aqui no estado de São Paulo. E eu fui bolsista FAPESP e naquela época eu ganhava R$ 400, tá? E R$ 400 naquela época não era lá grandes coisas também não, tá? Hoje já é muito pouco, quase nada, mas naquela época também era muito pouco, quase nada. Isso foi entre 2005 até 2008, mais ou menos. Eu lembro que eu pegava esse dinheirinho da FAPESP e eu lembro que eu tinha outras amiguinhas também que recebiam essa bolsinha. E essas minhas amigas que recebiam a bolsinha, elas gastavam bastante, né? Em coisas, né? Bolsa, sapato, um passeio, uma balada. E eu lembro que eu guardava esse dinheiro, sabe para quê? Para poder pagar um ônibus que saía da minha cidade, Bauru, e fosse até São Paulo, para eu participar de congressos, para eu participar de cursos que só existiam lá em São Paulo, dentro da minha área. Tá? Que naquela época era psicologia hospitalar, psicologia do desenvolvimento, não se chamava psicologia perinatal. Eu tinha que ir nesses congressos abertos, porque eu sabia que sempre alguém ia apresentar alguma coisa de gestação, de pós-parto, e eu ficava ali de olho no cronograma para poder seguir essas pessoas e ver o que elas estavam apresentando. Não é todo mundo que pega aquele pouco dinheirinho que recebe por mês e guarda para fazer algo como eu fiz, né? Eu continuei utilizando minha sandalinha rasteirinha, continuei com meu tênis furadinho, não gastava com essas coisas, porque eu sabia que eu precisava investir em mim, em educação, para eu poder ter um diferencial. Então, daí vem essa questão do tema de hoje, né? Que eu estou falando aqui, ó. Psicólogos desejam crescimento profissional, mas que preço pagam por isso? Quanto você está disposto, está disposta a pagar o preço para se tornar uma psicóloga de referência, para se tornar uma psicóloga com crescimento profissional de sucesso? Porque você não vai conseguir isso do dia para a noite. Você precisa, para isso, ter um objetivo bem claro. Sei lá, em 1 milhão de pessoas, né? Eu tinha um objetivo claro desde a graduação, como a Lavínia falou aqui. Eu tive só depois de 15 anos e tá tudo bem. A maioria, né? Mas chega esse momento, a ficha cai, né? E vai. Mas e agora, né? Nessa nossa conversa aqui dessa live,
Qual é o seu objetivo? Você tem um objetivo claro ou na sua cabeça só está: quero ser um psicólogo que tem sucesso, quero ser um psicólogo de referência, quero ganhar dinheiro com a psicologia? É só isso que está na sua cabeça? Ou você tem um objetivo claro? Eu perguntei aqui dos sonhos no começo dessa live, né? E aqui duas psicólogas responderam que elas têm alguns sonhos, né? Enquanto profissional, enquanto psicólogas, sonhos nobres. Eu não sei quais são os seus sonhos aí. Se você quiser me contar aqui nos comentários do YouTube, você pode me contar também quais são os seus sonhos. Mas eles são apenas sonhos ou são objetivos? Você traça uma meta. E se você tem isso como objetivo, primeiro de tudo, se não é objetivo, tem que passar a ser. Para você se tornar referência, para você ter sucesso, você inicialmente vai precisar transformar esse sonho em um objetivo, tá? Precisa transformar esse sonho em um objetivo. E esse objetivo precisa ser claro para você. E ele precisa ser alcançável, né? Não pode ser um objetivo não alcançável. O objetivo aqui que as colegas me passaram, né? São objetivos alcançáveis, né? Que eu estava lendo aqui no começo da live. Então, são objetivos alcançáveis. O seu objetivo é alcançável? Anota aí no papel, pega a caneta e marca aí qual é o seu objetivo. Você, primeiro de tudo, para se tornar um psicólogo de referência, para ter crescimento profissional, sucesso, primeiro ponto, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Onde você está hoje? Ah, Rafaela, eu estou no último ano de graduação. Ok, qual é o seu objetivo quanto psicólogo? Onde você quer chegar? Ah, Rafaela, eu estou há 10 anos já como psicóloga, mas eu não sei aonde eu quero chegar, não tenho objetivo. Tá, então você tá querendo ser referência, tá querendo, né, ter um destaque profissional aí, então trata de encontrar um objetivo. Você tá em um ponto e você quer chegar em outro. Qual é esse ponto que você quer chegar? Qual é o objetivo que você quer atingir? Precisa traçar, então, o objetivo primeiro de tudo. Depois que você montou o seu objetivo, você precisa traçar um plano de ação. Qual é o seu plano de ação? O que você vai fazer para atingir esse objetivo, tá? Olha, para eu atingir esse objetivo, eu acho que esse ano eu vou ter que tirar meu CRP, pagar o CRP, eu não tenho pagado, então eu preciso pagar meu CRP para alcançar esse objetivo. O que mais que você precisa fazer? Aí eu preciso ter minha clínica também. Online ou presencial? Ah, os dois pode ser os dois. Ah, eu quero só online. Pode ser também. É um objetivo. Então, aí você vai ter que abrir a sua clínica online. Para isso, você vai ter que entrar em contato com o EPSI, fazer todo o processo, informar lá para o Conselho Federal de Psicologia que você vai atender online, tá? Então, traça esse plano de ação. Qual é o plano, né, que você precisa, do menor ao maior? Metinha, meta e metona. O que pode ser uma metinha? Pagar o CRP. O que pode ser uma meta? Ter o meu primeiro cliente na clínica. E o que pode ser a metona? O seu objetivo. Aonde você quer chegar. O seu sonho. Esse seria a metona. Mas você precisar de um plano para isso, né? Nós não saímos de um ponto A e chegamos num ponto B, que é onde a gente quer chegar no plano B, sem um objetivo, né? Eu não pego o carro, entro, ligo ele e falo assim, para onde eu vou? Não sei, para onde o carro parar eu fico, né? Dificilmente a gente faz isso, né? Eu pelo menos nunca fiz. Quando eu entro no meu carro e ligo ele, dou a partida, eu sei exatamente onde eu quero chegar. Eu quero visitar alguém, eu preciso ir no mercado, eu sei exatamente o meu destino, aonde eu quero chegar. Então, não é diferente se você quer ser um psicólogo de referência, de sucesso, se você quer crescimento profissional, você tem que ter claro onde você quer chegar, para que você possa ter essa estratégia do plano de ação. Porque se você não tem um objetivo onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E se qualquer lugar serve, dificilmente você vai se tornar referência, dificilmente você vai ter sucesso profissional. Então, você tem que ter bem claro onde você quer chegar, onde você está e onde você quer chegar
com objetivo e plano de ação para você atingir os seus objetivos, ok? Se tem uma coisa que gosto na vida é desenvolver plano de ação. Show de bola, Lavínia. Show de bola. A gente precisa desenvolver essa habilidade, esse plano de ação. E não basta só colocar o plano de ação no papel. A gente tem que executar, a gente tem que colocar metas. Até quando eu vou fazer tal coisa? Até quando eu vou fazer o outro? Porque se a gente só faz um plano de ação e não coloca metas, né? Datas, quando eu tenho que estar realizando tal coisa, a gente se perde também, o negócio vai aí, né? Vai longe. E aí a gente tem que executar. Tem um objetivo, traçou um objetivo, fez a meta, executa o plano de ação, não deixa o plano de ação no papel, precisa de execução. Você precisa executar o seu plano de ação, tá? Então vamos lá, vamos supor que a sua meta, então, é ser um psicólogo de referência, tá? Objetivo, me tornar um psicólogo de referência. O que você está fazendo para isso? Você já escolheu um nicho para atuar? Você já está investindo em conhecimento sobre esse nicho? Por exemplo, você quer trabalhar com a psicologia perinatal. É um nicho, tá? Você descobriu que existe psicologia perinatal, sabe que é um nicho rentável, um nicho com demanda elevada e raros os profissionais que trabalham nessa área. Então, vamos lá. Você resolveu ser um psicólogo perinatal. Que legal. Mas vamos supor que você não quer ser só um psicólogo perinatal, mas você quer ser um psicólogo perinatal de referência aí na sua cidade, na sua região. Você quer ser bem remunerado, cobrar o justo, você quer, né, ter sucesso dentro desta área. Legal. Mas para isso você está acompanhando as nossas lives, as nossas publicações, por exemplo. Você já fez a sua inscrição para participar do workshop introdutório de psicologia perinatal? Você já está, então, traçando essas ações, executando essas ações para que você possa conseguir atingir esse seu objetivo de ser um psicólogo de referência? Você quer ser um psicólogo de referência, mas quantos cursos você investiu neste ano de 2021 ou 20? Quantos cursos você investiu para o seu conhecimento, para o seu crescimento profissional, para que você de fato possa ser um psicólogo de referência? Quantos livros você comprou? Quantos livros você leu para te auxiliar a traçar, né, esse caminho para ser uma psicóloga, um psicólogo de referência? Se você ainda não está fazendo curso, se você está assistindo uma live aqui, outra ali, você não está acompanhando, né, profissionais que conseguem te auxiliar nessa sua jornada, se você, de repente, ainda não fez a sua inscrição no workshop introdutório de psicologia perinatal, você está mais perto ou mais longe de alcançar as suas metas, os seus sonhos, os seus desejos? Provavelmente, se você ainda não fez, né, essas coisas, você está mais longe de alcançar a sua meta, de alcançar o seu objetivo. Agora, para aquelas pessoas que estão fazendo cursos, comprando livros, assistindo essas lives, que já garantiu a sua vaga gratuita para participar de forma online do nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, claro que estão mais próximas do seu objetivo, né? Estão executando ações que tornam você muito mais próximo de atingir o seu objetivo, tá? Infelizmente, nós psicólogos temos muitas crenças limitantes. Estranho, né? Parece ser contraditório. Psicólogo que trabalha com crenças, né? Que tenta quebrar essas crenças negativas, essas ideias, falsas ideias, né? Dos clientes, estar lotadinho também de crenças limitantes, de crenças falsas. E uma das crenças falsas que nós psicólogos temos é de que a psicologia é uma profissão que não traz retorno financeiro. E sabe de onde começa a vir essas crenças? Lá da graduação. Os nossos professores da graduação já falavam para a gente desde o nosso primeiro dia de aula. Se você quer dinheiro,
Não faça psicologia, não é sendo psicólogo, né? Não é escolhendo essa profissão que você vai ter dinheiro. Galera, uma lamentável mentira que nos contaram. Uma lamentável mentira que muitos psicólogos, até hoje, com mais de 10, 20 anos de formado, acredita nessa crença e aceita aquela misériazinha que entra todo mês com a clínica. Ele se adaptou, se acostumou a não ter a clínica movimentada, a ter agenda muito mais com horas vagas do que com horas preenchidas, porque acreditou na crença de que as pessoas não valorizam o psicólogo. Acreditou na crença de que na minha cidade as pessoas não pagam para psicólogo mais do que tal preço. Ou na minha cidade as pessoas não procuram por psicólogos. São tudo crenças que se tornaram realidade. Sabe aquela profecia autorrealizadora? Então, a gente lá fica que nem papagaio falando, né? Nas aulas de escolar, né? A gente faz aula de escolar e fala, os professores, né? Eles criam profecias autorrealizadoras e aí os alunos, de fato, não vão para frente, né? Ele acredita que tem um déficit de cognição, ele acredita que tem problemas de aprendizagem e isso se torna realidade na vida do aluno. Quantos de nós não escutamos isso em psicologia do desenvolvimento e reproduzimos isso e não percebemos que o mesmo aconteceu com a gente? Profecia autorrealizadora. Deixa eu beber um golinho d'água aqui. Os nossos professores também olharam nos nossos olhos e falaram isso para nós. Psicologia não dá dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, escolhe outra profissão. E se tornou uma profecia autorrealizadora. E hoje nós temos milhares de psicólogos espalhados por todo o Brasil, atendendo na clínica, ganhando uma merrequinha. Triste! Porque não tem agenda cheia. Triste! Porque não consegue ter o salário que sempre sonhou. E aí, o que a gente faz? Os professores tinham razão, claro, a culpa é das pessoas que moram aqui nessa cidade, a culpa é do brasileiro que não valoriza o psicólogo. É claro que a gente vai procurar achar um culpado para isso, mas o fato é, crença limitante, foi uma crença que implantaram em você desde a graduação e você acreditou. E hoje eu estou aqui nessa live dizendo para você que é crença, não é verdade. Eu sou psicóloga, gente, e ganho muito dinheiro vivendo da psicologia. Eu escolhi ser professora, eu escolhi ofertar cursos, e nem por isso eu deixo de ser psicóloga, eu continuo sendo psicóloga. E ganho, por isso, muito acima da média da maioria dos psicólogos no Brasil. Se você quebrar essa sua crença limitante, você vai ver que as coisas começam a ir bem para você também. E aí você começa a sonhar de novo, você começa a ter objetivos, você começa a desenvolver planos de ação e você começa a executar os seus planos de ação para que você possa alcançar os seus sonhos, os seus objetivos que são alcançáveis como psicóloga, como psicólogo. É possível, sim, tá? Então, o que nós vemos hoje? Qual é a realidade que a gente vê hoje? Lamentavelmente, psicólogos agindo de forma antiética, achando que está agindo de forma ética. É uma incoerência incrível, né? Uma coisa muito louca. E como a maioria dos psicólogos clínicos hoje no Brasil agem sem ética, e eu vou explicar e você vai ver que às vezes você está agindo dessa forma, mas vamos lá, vamos entender que você estava agindo porque não sabia até agora, tá? Então, a maioria dos psicólogos estavam agindo sem ética, achando que estavam respeitando a ética do psicólogo. E o que eu quero dizer com isso? Quanto você cobra a sua sessão? Tá de acordo com o tabelado lá pelo Conselho Federal de Psicologia? Tá o valorzinho lá, mínimo pelo menos, do que o Conselho Federal de Psicologia coloca como, olha, o psicólogo que trabalha nesse segmento tem que cobrar esse valor mínimo.
É certamente que a maioria das respostas aqui será não. Eu cobro abaixo daquele valor tabelado. Porque aqui na minha região ninguém paga se eu fosse cobrar aquele valor que o Conselho Federal de Psicologia coloca. Crença, mais uma vez, crença limitante que foi colocada na sua cabeça desde a graduação. Eu sei que é difícil mudança de paradigma. Pau que nasce torto, complete a frase, né? O que você vai dizer? Nunca se endireita. Não, pau que nasce torto, você pode. É porque bateu vento ao contrário e ficou torto, né? Filho de peixe, você pode dizer que vive no aquário, mora no rio, não precisa ser peixinho, percebe? São paradigmas. Existem outras formas das coisas acontecerem para além daquilo que a gente acredita que elas são. Sim, fique de queixo caído, mas é verdade. A maioria de nós, psicólogos, cobramos muito abaixo daquele valor, e isso é falta de ética no sentido de que a gente começa a gerar concorrência desleal. A gente não deve atender todos os nossos clientes a valor social, a preço social, como a maioria dos psicólogos fazem. O valor social é uma exceção. É quando a minha clínica já está com um número suficiente de clientes que dá conta de eu tirar o meu salário, de eu pagar as contas, e agora eu quero atender algumas pessoas a valor social. Aí é o momento, mas não, se inverte. A gente tem muitos, milhares de psicólogos que só fazem valor social, tá? E aí a gente acaba gerando, então, concorrência desleal, o que é antiético. Além de que, se você não cobra o justo, você também não está tendo recursos financeiros para investir em conhecimento, porque conhecimento custa caro, gente. Participar de eventos científicos custa caro. Fazer cursos custa caro. Comprar livros custa caro. Ou seja, adquirir conhecimento custa caro, não é barato. Se você não está cobrando justo, você está reclamando que não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para participar de tal evento. Eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Se você não tem dinheiro para fazer essas coisas, qual é a qualidade do serviço que você está ofertando para o seu cliente? Ai, doeu! Mas olha só, assistir essas lives da Rafa aqui é penitência e salvação. Salvação porque você adquire conhecimento e começa a entender aonde buscar, o que fazer para melhorar. Mas penitência porque agora sempre vai ficar ecoando aí na sua cabeça. Toda vez que você cobrar abaixo do valor do Conselho Federal de Psicologia e disser que está sem dinheiro para investir, você vai estar sabendo que você não estará agindo de forma ética nem com você e nem com o seu cliente. Não estará agindo de forma ética com você, porque você merece cobrar mais, ganhar mais, né? Ser bem remunerado. E não está sendo justo com o seu cliente, porque você não está tendo dinheiro para investir em conhecimento para auxiliar o seu cliente. É pesado isso, eu sei. Mas alguém precisa dizer, né? Porque isso não é dito para gente na graduação, em outros espaços. Eu sei que dói, mas é preciso que alguém abra os olhos e diga para vocês, né, algumas verdades. Então, anota aí. Se você não cobra o justo, você não está sendo ético nem com você e nem com o seu cliente, tá? Para crescer, você sim precisa estar disposta, precisa estar disposto a pagar o preço do crescimento. E crescer dói, tá? Não pensem vocês que não dói. Em mim dói fazer 2 lives por dia, tá? E serão 2 semanas de 2 lives por dia, às 10 horas da manhã e às 17 horas da tarde. Não pensem para vocês que é tranquilo para mim, porque eu tenho uma empresa aqui para tocar. Eu tenho mais de 1.000 alunos para gerenciar. Eu tenho que produzir materiais, artigos científicos e mais fazer essas lives. Então, dói? É difícil? Dói, é difícil. Mas eu sei do meu objetivo. Eu tracei um plano de ação e estou aqui executando para que eu consiga
atingir os meus sonhos. E sabe qual é o meu sonho? Se você não sabe qual que é o meu sonho é ajudar a diminuir as altas taxas que temos no Brasil de alterações emocionais maternas. Nós temos mais da metade das gestantes e mulheres no pós-parto no Brasil ou com estresse, ansiedade ou depressão. Mais da metade delas estão apresentando alterações emocionais significativas. E a minha meta é que até o ano de 2030 a gente tenha conseguido diminuir essas altas taxas que temos hoje de mulheres no período perinatal com alterações emocionais maternas. Só que para que até o ano de 2030 eu consiga atingir essa meta, eu preciso que outros psicólogos se interessem por essa área, porque eu sozinha não vou conseguir atender 3 milhões de gestantes pelo Brasil. Eu preciso que outros profissionais, né, queiram também atender essas demandas. Só que para que eu possa atingir o maior número de psicólogos com interesse em auxiliar essas mães, pais e bebês, o que eu preciso fazer? Coisas difíceis. Coisas que vão me tirar da zona de conforto, como, por exemplo, estar agora aqui fazendo essa live, porque eu já fiz uma live hoje de manhã. E amanhã eu estarei de novo às 10 horas da manhã e às 17 horas da tarde. E na quarta de novo, e na quinta de novo, e na sexta de novo. E na semana que vem tudo se repete, 2 lives por dia. Dói, é difícil, mas eu tenho um objetivo claro e quero alcançá-lo. E para isso, eu preciso, então, fazer o que a maioria não faz, né? Eu preciso sair da minha zona de conforto. Então, a dica aqui para você que quer se tornar uma psicóloga, um psicólogo de referência, para você que quer ter sucesso, crescimento profissional, você precisa fazer algo que a maioria dos colegas não fazem. Você precisa fazer algo que a maioria dos colegas não fazem. E o que a maioria dos colegas não fazem? A maioria dos colegas reclamam que não tem dinheiro para investir em conhecimento e justificam que não estão investindo em conhecimento por causa disso. E depois fica se lamentando. Ah, porque a psicologia não dá dinheiro. Ah, porque ser psicólogo no Brasil é difícil. Ah, porque aqui na minha cidade ninguém quer fazer terapia. Aí você fica se lamentando. Quem você quer ser? Você quer ser o psicólogo da lamentação ou você quer ser o psicólogo que, assim como eu, consegue contar uma história, uma trajetória de sucesso? Eu ainda não atingi lá o meu objetivo. O meu objetivo está lá para o ano de 2030. Se eu conseguir alcançar antes, melhor, né? Mas ele está lá. Quem você quer ser? O psicólogo das lamentações ou o psicólogo que vai atingir a meta, que vai atingir o objetivo e vai alcançar o seu sonho? Eu espero que a partir dessa live você escolha ser o psicólogo que vai atender os seus sonhos, que vai alcançar os seus objetivos. E se você quiser alcançar esses objetivos com a psicologia perinatal, conte comigo. Conte comigo, porque é isso que eu quero, né? Eu quero formar mais psicólogos que conheçam essa área, que se dediquem para essa área, para que a gente possa ajudar mães, pais e bebês e assim ajudar a diminuir as alterações emocionais significativas que nós temos hoje no Brasil. Então, qual o preço você está disposta a pagar para se tornar um profissional de referência, para se tornar um profissional de sucesso? Qual é o preço que você deseja pagar? Então é isso aí, pessoal. A gente termina essa live de hoje com essa reflexão. Beijo no coração, até mais. Tchau, tchau.